Boa tarde a todos. Eu sou a Flávia, da GS1 Brasil, e eu vou acompanhar com vocês hoje a apresentação da doutora Tatiana para falar um pouquinho sobre as alternativas trabalhistas para enfrentar a paralisação, quer dizer, esse momento de crise que a gente está vivendo. Bom, aqui na GS1, nós dizemos que nós temos mais de 58 mil motivos para transformar, né, essas incertezas do mercado em muito trabalho. E é isso que a gente tem feito. A gente montou uma agenda de lives e salas virtuais para apoiar todos os nossos associados em questões comerciais, financeiras e jurídicas. Também nas nossas redes vocês vão encontrar e-books gratuitos, um curso online de como identificar um produto também gratuito, e o nosso pessoal está atendendo todos os associados nos nossos canais também de atendimento, seja por telefone, seja por WhatsApp, por chat. Então, nós estamos com os nossos canais funcionando normalmente. Então, eu queria apresentar a vocês para a doutora Tatiana Ruiz, ela que é sócia da área trabalhista do escritório de São Paulo, da Carvalho, Machado e Tim Associados. Ela tem uma vasta experiência na área trabalhista e está trabalhando muito, né, Tatiana, para auxiliar as empresas nesse momento que a gente está vivendo. Bom, então eu vou pedir para vocês enviarem as suas perguntas pelo chat. A gente vai fazer algumas paradas para que eu possa passar as perguntas de vocês para a doutora Tatiana, e vou novamente pedir para vocês deixarem a câmera e os microfones no mudo, para que a transmissão dela fique bem perfeitinha para todo mundo poder acompanhar. Então, aproveitem essa tarde com a doutora Tatiana. Flávia, em primeiro lugar eu queria agradecer a GS1, principalmente pela organização dessa live. Acho que é um tema super interessante, acho que tem tudo a ver com o escritório. O escritório busca essa proximidade com o cliente e uma atuação mais prática do que tanto blá, blá, blá. Nessa época que a gente está vivendo, todo mundo falou já alguma coisa sobre o que a gente vai falar aqui, mas falta um olhar mais prático. Acho que a intenção dessa live é justamente que as pessoas possam fazer as perguntas para a gente conseguir esclarecer do ponto de vista prático o que pode ser usado e para que deve ser usado cada uma das alternativas que a gente tem. Então, em nome do escritório, eu fico muito feliz de participar. Eu sou a sócia trabalhista da área de São Paulo, mas a gente também eu tenho sócia em Porto Alegre também, a Natália. No final da apresentação vai estar tanto o meu e-mail quanto o da Natália, então se alguém precisar. O CMT é um escritório que tem abrangência nacional, e ele tem escritórios não só aqui em São Paulo, como Campinas, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e em Curitiba e Santa Catarina. Então, a gente gosta de estar próximo em vários locais. Para facilitar a nossa conversa, porque o tema é vasto e se eu ficar aqui a gente pode ficar a tarde inteira, a gente resolveu dividir pelos seguintes pontos, tá? O primeiro, bem básico, só vamos repassar quais são as melhores práticas com relação à pandemia, né? Claro, voltadas ao ambiente do trabalho, mas pautadas nas recomendações da Organização Mundial da Saúde e do nosso ministro da Saúde e da Economia. Então, quais são as melhores práticas? Depois a gente vai dividir a apresentação em dois grandes temas, que eu acho que envolve todo mundo. O primeiro eu não posso parar, eu sou uma atividade essencial, eu tenho que continuar. Aí, quais são as recomendações de melhores práticas para continuar funcionando? E aí a gente abre para um Q&A, para um momento em que vocês podem enviar as perguntas para a gente responder. Nesse ponto é importante que enviar as perguntas via chat, tá? O pessoal da GSI vai fazer esse controle do chat. As perguntas que eu não conseguir responder aqui, fique tranquilo, ou a gente responde via chat, ou
eu respondo depois via e-mail. A intenção da live é, enfim, esclarecer e ajudar quem está precisando de algumas informações mais práticas, tá? A segunda parte da apresentação é: eu preciso parar. Então, assim, eu sou uma empresa que eu estou com dificuldade financeira, eu não vou continuar, ou fecharam as portas no meu local de trabalho, o que é melhor para eu fazer? Se eu não posso abrir, se eu sou do comércio, ou eu não sou essencial e a recomendação foi eu parar, o que eu preciso fazer e quais são as melhores práticas para esse nicho? Também, ao final dessa análise, vai ter um Q&A. E aqui, para não ter enxurrada de questões, só para deixar claro, eu vou comentar, sim, a decisão do ministro Lewandowski de ontem. Vai ser nessa segunda parte, tá? Nessa parte de análise das alternativas no MP. E aí eu faço um comentário breve quando oportuno. Então, vamos começar pelas melhores práticas, que são as recomendações do Ministério da Saúde e Economia com relação à contenção da expansão do coronavírus. Primeira parte desse vírus, e que a gente já aprendeu, é que a informação é a melhor arma de prevenção. Então, existe muito fake news, existe muita informação truncada sobre o vírus. Então, o essencial aqui é esclarecer. Então, a função da empresa é comunicar aos empregados, quer seja de melhores práticas de combate, quais são as melhores práticas de limpeza, quais são as obrigações dele com relação ao ambiente de trabalho, para evitar a expansão do vírus. Segunda regra geral de melhores práticas é ficar em casa. Por isso que a primeira recomendação é para quem puder, para quem a atividade permitir, ficar em casa, ainda que isso seja realizado para pequenos grupos. Essa é a primeira recomendação. Aí a segunda recomendação é, se você precisa continuar, que você então cuide da higienização do seu ambiente de trabalho. E aí o Ministério da Economia emitiu uma nota com uma série de recomendações com relação à limpeza do local de trabalho, com relação a regras para o serviço de alimentação, para o serviço de transporte de empregados. Então, todas essas regras que as empresas devem seguir quando precisam continuar. A terceira é evitar aglomeração, né? A quarta. Então, a regra aqui é cancelar viagens e eventos corporativos. Por hora, a gente tem que evitar a aglomeração e tudo que pode ou precisa, será cancelado, e o que precisa ser feito, será feito como a gente está fazendo aqui, através de uma live, usando todos os recursos da internet para a gente, em nosso favor. Então, vamos entrar na pergunta, né? Então, assim, eu não posso parar, eu sou um serviço essencial, o que eu faço? Como eu aplico essas regras de melhores práticas no Ministério da Economia? A primeira coisa é tentar separar os seus empregados em grupos. Aqui eu dividi o primeiro grupo administrativo, que são aqueles que podem fazer o trabalho de casa, a recomendação geral é que essas pessoas, então, que podem, que elas façam o trabalho em casa, ainda que seja um grupo pequeno. Segundo ponto de atenção, grupo de risco. Aquelas pessoas que são grupo de risco, que aqui estão sendo tratados como maiores de 60 anos e com problemas cardiovasculares ou respiratórios, ou diabetes, essas pessoas, quando der, elas devem trabalhar de casa. Se não der, a recomendação, se for ultra necessário que essa pessoa vá à empresa e trabalhe, que ela trabalhe separada dos demais, que ela trabalhe num lugar arejado. Então, existem uma série de recomendações para o trabalho das pessoas de grupo de risco. O terceiro grupo seria o grupo operacional, que é aquele que normalmente não tem como fazer o trabalho de casa, né? Ou é aquele pessoal que trabalha na fábrica, que precisa estar próximo do equipamento. Essas pessoas aí, a gente tem que prezar por regras de cuidado para a expansão do vírus. A primeira regra de cuidado que o Ministério da Economia cita é com relação ao transporte de empregados. Aqui, o Ministério fala que a gente deve tentar evitar, garantir o distanciamento e evitar as aglomerações. Ele fala que sempre que possível,
as janelas têm que ser abertas dos transportes. Então, quando a empresa optar por um transporte fornecido, um fretado, fornecido por ela, a empresa deve tentar fazer via um transporte aberto, né? O quarto ponto, andou para frente, é o cuidado com a alimentação. Aí aqui a alimentação é muito preocupante, principalmente quando é um ambiente fabril e as pessoas comem na fábrica. Então tem uma série de cuidados que eles pedem para a gente ter com relação à alimentação desse empregado, para não ter compartilhamento, para a gente tentar fazer por turnos de alimentação, para diminuir a aglomeração dos empregados. O terceiro, como não poderia ser, né, não poderia deixar de ser, com relação à limpeza dos ambientes. Então, limpar, desinfetar os locais de trabalho, as áreas comuns, criar maiores intervalos entre turnos, de forma que não tenha uma aglomeração de pessoas para entrar e sair, aumentar a limpeza dos sanitários, porque a gente sabe que essa doença ela pode ser transmitida também nos banheiros. Então, todos esses cuidados. O último cuidado é com relação a procedimentos padrões. A gente está vivendo uma situação que a gente não tem muito precedente, né? Que é o que a gente fala de melhores práticas do que já fizeram no passado. Não existe essa situação, ela é única, essa situação que a gente está vivendo, então a gente não tem muito como se pautar com o que foi feito. A gente tem como se pautar muito com o que já está acontecendo em alguns países, porque pelo menos a gente está na terceira, quarta leva do avanço. Então, a recomendação é que a empresa crie, sim, procedimentos padrões. Então, avise os empregados, peça para os empregados comunicarem o quanto antes sobre qualquer suspeita, crie comitê de riscos, esteja atenta à criação de leis e o seu ambiente, às melhores práticas de prevenção, se tem alguma alternativa, se tem alguma solução nova. Então, é importante que as pessoas criem mesmo esses comitês e comecem a criar alguns tipos de procedimento padrão. Um procedimento padrão que está sendo muito usado para fábricas é, por exemplo, instituir a testagem de febre nos funcionários antes de entrar, aquele teste que coloca na testa para ver se está ou não está com febre, para tentar eliminar quem tem sintoma de entrar dentro da fábrica. Então, a recomendação aqui, se você tem que continuar, faça o seu comitê de risco, sente, avalie e fique atento a cada alteração, mudança e como está funcionando o trabalho do seu público-alvo. Aí aqui, para não ficar em mais blá, 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 e vocês não irritarem da minha voz, que já está rouca, a gente está abrindo aqui para questões de vocês que já vieram via o chat. Para facilitar, já que se alguém não tivesse feito, eu listei algumas. Aí, Flávia, me diz como é que você quer começar. Você quer que eu pincele aqui alguma das que eu já coloquei ou... Isso, Tati. Vamos fazer o seguinte, você faz as que você já tinha separado e eu vou selecionando aqui do chat. Quando você acabar as suas desse primeiro bloco, eu entro com as perguntas. Tá. Então, assim, as mais comuns, e aí, claro, que eu fiz com base no que os clientes já me perguntaram, tá? Grande problema aqui é com as pessoas que vão para home office. Então, as pessoas continuam trabalhando, mas estão trabalhando em home office. Aí a questão, antes de ter as MPs, era, mas eu preciso de uma política, eu tenho um acordo. Depois veio muito problema quem tem que pagar os custos de home office, porque... Embora a gente tenha empregados que conseguem fazer o trabalho de casa, às vezes eles não têm computador em casa, às vezes eles não têm rede de internet em casa, porque hoje em dia todo mundo usa do celular. Então, ficou muito essa dúvida de quem que tem que pagar os custos. E a MP deixa claro que esses custos têm que ser negociados no acordo que você for fazer. Então, assim, está muito ligado a qual vai ser a melhor prática. Eu falo que se a pessoa não tem e a prática é ficar, o ideal seria fazer acordo, sim, de reembolso. E aí você pode limitar o valor do reembolso, porque é do interesse do empregado também ficar em casa para expansão, para salvaguardar ele e a família dele. Então, é interessante fazer e é interessante já colocar essas questões no acordo.
também eu acho que é um grande empurrão, e aí a gente entra nas benesses do caos, né? É um grande empurrão para as empresas implementarem agora sim a realização de políticas de home office, de como que vai ficar essa questão, investir mais em softwares e programas que deem acesso fora do local de trabalho, porque essa é a tendência global, né? Esse é o avanço que a gente estava não indo de encontro. Outra questão que vem muito é como faz o controle da jornada de trabalho em home office, porque não é que você está em home office que você não tem que respeitar as regras do contrato de trabalho. Algumas empresas têm sistemas avançados, né, de controle online ou aplicativo ou por geolocalização, que é possível manter no home office. Se você não tem, se você usa aquele relógio que tem que colocar o dedinho na hora de entrar, o dedinho na hora do intervalo e o dedinho ao sair, a recomendação é trocar por um controle manual e reforçar que o controle tem que ser feito de acordo com a verdade. A verdade do início da jornada, a verdade do início do intervalo e a verdade do final. Porque o controle não pode ser homogêneo do horário contratual, senão ele perde a sua validade, porque ele perde a sua sinceridade, né? O fato dele estar, de fato, próximo com a realidade do que foi feito. Também, quando a gente faz um controle manual, uma recomendação de ouro é sempre lembrar que a hora extra precisa de aprovação prévia, para deixar claro que também não é para ficar fazendo hora extra de casa sem pedir aprovação antes. Ou fez hora extra porque simplesmente parou, teve um intervalo maior, ficou mandando e-mail tarde da noite, mas não era a verdade do que estava fazendo. Outra coisa que perguntam bastante com a continuação do trabalho nas fábricas é que cuidado que eu tenho que ter com o terceirizado. E aí vamos lembrar que a lei de terceirização, ela deixou claro que a tomadora de serviço, nesse caso a fábrica, ela é responsável pelo cumprimento das regras de saúde e segurança do trabalho. Então, eu também tenho que tomar cuidado com os terceirizados. Então, é importante manter um contato com os terceirizados, conversar com eles, conversar com a empresa terceirizada, das regras. É muito importante no caso de terceirização do serviço de alimentação, porque o Ministério da Economia instituiu regras específicas para os terceirizados de alimentação, que tem sim que usar máscara, que tem que usar touca, que tem que se proteger, que não pode permitir o compartilhamento de itens com relação à limpeza dos itens que são compartilhados. Então, é bem importante tomar cuidado com os terceirizados. Outra pergunta interessante que me fazem é com relação à necessidade ou não de usar máscara se eu estou mantendo as operações. Então, se eu estou mantendo a operação, todos os meus empregados têm que usar máscara? A recomendação do Ministério da Economia foi que não. Foi que não era necessário usar máscara, que só tem que usar quem está apresentando sintoma, porque até o uso indiscriminado de máscaras, além delas serem selecionadas apenas para os profissionais de saúde, que estamos em escassez, ele dá uma pseudo-sensação de segurança, quando a gente deixa de tomar os cuidados necessários que a gente teria se não tivesse de máscara, de lavar a mão, de não tocar superfícies. Então, ele falou, a recomendação é que não. Pode ter alguém que está se perguntando, por que eu estou falando tanto do Ministério da Economia? O que tem a ver economia com direito do trabalho? Aqui é só para lembrar que o presidente, ele tirou a pasta, o Ministério do Trabalho foi para debaixo, hoje virou uma secretaria do Ministério da Economia, por isso que a gente fala que a recomendação é do Ministério da Economia, mas é com relação às regras de trabalho, tá? Aí tem a pergunta se eu posso testar a temperatura dos empregados antes de entrar na fábrica, que é muito boa, porque, via de regra, você não pode fazer testes em empregados, porque isso seria considerado uma invasão da privacidade. Mas, quando há risco de terceiros e a atividade é necessária, você pode fazer. Isso a gente usa com base a previsão até de possibilidade, por exemplo, de fazer testes bafômetro, por exemplo, em motoristas, porque
a gente usa essa possibilidade de fazer o bafômetro nos motoristas, que também tem essa previsão de cuidado com os terceiros. Então, a gente pode fazer bafômetro no motorista, porque o motorista, ao dirigir, ele pode apresentar risco ou para os seus passageiros, para si próprio, ou para terceiros. Então, com base nessa liberdade de testes aí, já do passado, a gente acredita que para o Covid vai ser possível, sim, se atestar que não é uma invasão de privacidade, verificar se a pessoa tem sintomas para não entrar na fábrica. Porque aí eu estou, na verdade, protegendo a coletividade da minha fábrica da expansão do vírus. Outra coisa interessante é para o caso de ter um empregado contaminado, que é a última pergunta que eu separei, essa que eu deixei até maior, porque eu falei, essa daqui é a dúvida de ouro, né? Se o meu empregado tiver ficar contaminado do coronavírus, vai ser considerado doença do trabalho? Aí, a resposta é, a princípio, não. A medida provisória 936, ela foi muito clara ao dizer que não vai ser doença ocupacional, que só será, essa é a questão, se for comprovado que houve nexo entre a atividade e a contaminação. E aí é aquela pergunta de ouro, né? Eu sou um profissional da saúde, eu acabei com o Covid, né? Por conta da minha profissão de profissional da saúde, fica claro que, sim, acho que tem um nexo, você estava ali na linha de frente. Agora, eu não sou um profissional da saúde, eu estava trabalhando na fábrica. Tem como eu provar de que veio dali? Aí eu acho que é por isso que a gente reforça tanto o quanto é importante que a empresa, sim, adote regras de controle de expansão, de informação, de aumentar a limpeza, porque tudo isso, no caso de um empregado doente, vai ser usado para provar que não, olha, eu tomei todas as medidas cabíveis. Eu limpava, eu informei, eu exigia a limpeza dos locais, eu aumentei a limpeza dos locais, eu exigi o contato, eu barrei de pessoas com suspeita de entrar na fábrica, tudo isso vai ajudar para provar, olha, não tem nexo com a atividade que eu fazia, porque eu tomei todas as medidas possíveis para prevenir a contaminação no meu local de trabalho. Dentro dessas medidas está também avisar de empregados suspeitos, que também, via de regra, é uma coisa que fere o sigilo médico, mas que, por questão de saúde, há sim a possibilidade de você informar os outros empregados de empregados suspeitos, se houve a possibilidade deles terem contato. Então, o João apareceu e te contou para o RH, falou, olha, eu tô com coronavírus, descobri no final de semana. Você tem a obrigação de avisar os colegas do João que ele está com coronavírus, porque o vírus pode ficar incubado até 14 dias. Então, como ele tem esse período de 14, 15 dias em que ele pode ou não aparecer, é importante você avisar, porque você não sabe se nos últimos 14 dias o João teve contato com algum outro empregado seu. E se talvez você não contar, isso pode ser usado para dizer, olha, você não me avisou e isso aumentou a minha possibilidade de contaminação porque eu encontrei o João, ou eu não tomei as medidas cabíveis de ficar em casa e contaminei outras pessoas. Então, esse é importante. Flá, tem alguma pergunta aí que eu não passei ainda? Tenho sim, Tatiana, deixa eu te falar. Eu estou com 3 perguntas, eu vou fazer na sequência. A primeira é da Graziella, e ela pergunta se ela pode fazer a redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho para o pessoal do grupo de risco? Essa é uma questão que a gente vai entrar ainda, tá? Que é aquela possibilidade de se eu preciso parar. Lá tá falando, não faz distinção, né? Então ele fala para todos os empregados, a distinção é se vai ser acordo individual ou coletivo. Então não vejo problema nenhum em fazer ou a redução ou a suspensão do contrato até para os empregados do grupo de risco. Ótimo. Vamos para a próxima, então, que é da Gabriela. A Gabriela está perguntando assim, em relação aos colaboradores que estiverem em trabalho de home office, quais benefícios devem permanecer? E, em caso de licenças, deve efetuar pagamento dos benefícios?
Essa pergunta é muito boa e realmente ela pega bastante a gente no pulo, né? Em caso do empregado que está em home office, ele não tem o deslocamento ao trabalho. Então, todos os pagamentos que a gente faz em razão do deslocamento ao trabalho, ele pode ser suspenso. Um caso clássico é o Vale Transporte. Então, eu forneço o Vale Transporte, que leva justamente em consideração a distância da casa do empregado até o trabalho. Há super a possibilidade de suspensão. Outro caso que permite a suspensão seria o Vale Alimentação. A depender de como ele é acordado, Vale Alimentação, o Vale Refeição, né? Não alimentação, que é aquela quantia que você paga para o empregado se alimentar quando ele está fora do trabalho, ele também não é aplicado, porque o empregado está em casa. Então, a gente entende que existem ótimos argumentos para a suspensão desse benefício. Agora, a gente vai ver mais para frente que teve uma MP que permitiu a suspensão do contrato de trabalho. E aí eu vou deixar lá mais para frente para concluir, mas lá ela fala de manutenção de todos os benefícios. E aí, neste caso, como a MP deixa claro que tem que manter, a gente acha que só tem como tirar o Vale Transporte, mas teria que manter o Vale Refeição e Vale Alimentação. Então, fica dúbio, né? O que fazer nesse caso de deixar a pessoa de home office ou suspender. Tá. Daí tem uma pergunta também da Dayana. Ela diz que gerencia o RH de uma empresa rural que tem hoje 80 funcionários. Eles produzem suculentas e temperos ornamentais. E eles não podem parar, né, de funcionar, porque senão eles vão perder milhões em produção. Ela pode fazer uma redução de jornada e salário apenas com um contrato interno, assinado individualmente, né, sem entrar nas MPs, divulgadas nos últimos dias? Quais os riscos que ela tem fazendo só esse contrato interno? Ela quer fazer o interno para reduzir salário e jornada? Pelo que eu entendi aqui, é redução de jornada e salário. É isso que ela coloca no texto. Flávia, esses assuntos são do próximo, tá? Então tá. Então você vai abordar, né? Eu vou abordar. Para não deixar esse assunto no ar, o que eu posso dizer é, infelizmente, redução de salário o salário, lembrando, a Constituição Federal coloca que salário é irredutível, eu não posso reduzir, a não ser por negociação sindical. Então, assim, nos termos da Constituição Federal, para fazer esse acordo, você precisa necessariamente de um acordo sindical. A MP é que possibilitou e permitiu a negociação individual, dado o caráter de extrema necessidade momentânea de uma crise atual de pandemia. E aí já veio o STF falando que isso, de fato, pode ser considerado como ferir a Constituição Federal e que aí você teria que não só notificar o sindicato, como aguardar ele em 10 dias se pronunciar. E só se ele não se pronunciar em 10 dias que tudo bem, você não precisa negociar. Então, o tema é complexo, mas a gente vai passar. Complexo. Imagino, né? E o pessoal está cheio de dúvida. Vou fazer mais 2 perguntas, porque aí você pode continuar. Tem uma dúvida que veio aqui até do Face, que é assim: quando você tem uma pessoa que está infectada dentro da sua empresa, você pode divulgar o nome dessa pessoa? E se acontece esse cenário, você tem que avisar alguma autoridade? Essa é a pergunta que acho que todo mundo está tendo mesmo agora. Porque, via de regra, e aí vamos lembrar, a gente tem uma lei de proteção de dados, são dados super importantes e sigilosos, né? Então, para quem eu tenho que informar? Então, assim, se eu tenho uma pessoa na minha empresa que está com Covid, eu tenho que pensar, olha, essa pessoa estava trabalhando? Se ela estava trabalhando e existe a possibilidade dos meus empregados terem tido contato com ela, e aí eu até expando um pouco, porque não dá nem só para a gente falar das pessoas que trabalham só com ele. Porque às vezes a pessoa, na equipe dele, né?
Porque às vezes a pessoa é de uma equipe, mas ela vai almoçar com o cara da outra equipe, com uma amiga do outra equipe. Então, neste caso, se há risco de algum dos meus empregados terem tido contato com essa pessoa que confirmou, é que confirmação é muito difícil hoje em dia porque a gente não está com tantos testes, né? Mas que tem suspeita, eu acredito que eu posso sim divulgar o nome do empregado internamente para que as pessoas que tiveram contato com ele virem ao RH para prestar informações, né? Ou para, se for o caso, até ter que suspender pessoas que tiveram contato com ele nos últimos 14 dias, tá? Mas aí vem a obrigação... Algum tipo de medida, né, Tatiana, nesse caso. Então, realmente, de repente, se ele está no meio de um grupo, de uma área determinada, você isola, por exemplo, essa área, né, nesse sentido. Porque aí a gente vai nas melhores práticas para conter a expansão, que são as melhores práticas, que inclusive a gente vai poder usar na eventualidade de alguma ação pedindo reconhecimento de doença ocupacional. Então, assim, entendi. Para não ter isso reconhecido, o melhor é adotar as melhores práticas e informar as pessoas e isolar quem tiver que ser isolado. Quem puder ter tido acesso, já isolar para não aumentar, porque hoje em dia são 2, amanhã são 6. A gente sabe que essa doença espalha muito rápido. Agora, a segunda parte da pergunta dela é autoridades, né? Que autoridades que eu tenho que informar? Por hora, quem informa a autoridade são as autoridades de saúde, né? Então, os hospitais têm que informar o ministro da Saúde. Do ponto de vista trabalhista, não há uma obrigação formal do empregado ou comunicar o sindicato, ou comunicar o Ministério da Economia, ou a Secretaria Regional do Trabalho. Não há essa obrigação. Eu sei que tem vários sindicatos que entraram em contato e pediram para a empresa reportar. Eu acho que a liberdade que a empresa tem de expor o nome do empregado internamente, simplesmente para conter o avanço do vírus por risco de terceiro, não é a liberdade que ela tem para falar para os sindicatos sobre casos. Porque aí sim pode ser considerado uma invasão de privacidade de dados sigilosos do empregado. Então, eu não acho que a empresa tem autorização para informar o sindicato nome de empregados contaminados, porque aí a gente estaria quebrando o sigilo médico do empregado. Ok. Tatiana, tem mais uma pergunta aqui da Maria Claudineia. Ela pergunta assim: o empregador pode demitir o funcionário e não pagar o aviso prévio? E dizer que está se baseando no artigo 501 a 503 da CLT? No caso de força maior, né? Infelizmente, não. Eu gostaria muito que tivesse, porque, assim, houve sim a decretação de estado de calamidade pública, houve, mas não com a intenção. Para aplicar o 508, deixa eu até pegar aqui, só para... Só para eu falar exatamente, para aplicar lá o estado de calamidade, tem que ser um força maior que gere o encerramento do estabelecimento comercial, para gerar o pagamento da hora sem o aviso prévio. Então, olha, esse estado de pandemia gerou que eu quebrei. Não vai ter mais, eu estou mandando todo mundo embora. Talvez, neste caso, seja possível não pagar o aviso prévio. Agora, se houver a manutenção, e de tudo que eu vi, que chegou até mim até hoje, eu não vi nenhum caso ainda de uma empresa que quebrou por conta do coronavírus. Eu ouvi já de empresas com dificuldade financeira, com problemas, mas ainda tentando a manutenção, né? Se for o caso de encerramento, aí sim, se não tiver continuidade mais, eu acho que aí tem argumentos para defender a aplicação do 503, mas não pode ser usado assim para de forma indiscriminada. Só se houver, então, o encerramento da empresa. Isso. Deixa eu te fazer mais uma, e a última, então, desse bloco, tá, Tatiana? Então, vou fazer a do Cláudio. Ele diz assim, que o médico solicitou o afastamento de uma colaboradora dele que é gestante. Ele encaminha para o INSS, porque já houve um afastamento anterior por 15 dias.
é que provavelmente deve ser questões diferentes, né? Vamos lembrar que para encaminhar para o INSS tem que ser um afastamento maior que 15 dias com a mesma causa. Tá? E aí a causa é a CID, ou CID igual ou correlata. Provavelmente esse segundo afastamento vai ter uma CID diferente. Pode consultar aí que não vai ser a mesma CID que gerou o primeiro. Então, assim, pode ter sido uma de descolamento de colo de útero e agora é simplesmente pandemia. E aí não vai dar para já encaminhar para o INSS. Provavelmente será esse. E é muito comum que a própria pessoa tome esse cuidado, porque não é nem interessante para a gestante já antecipar. Então, normalmente eles tomam esse cuidado. Ah, então ele está me dizendo aqui que é o mesmo CID. É o mesmo CID, via de regra, se for o mesmo CID, poderia sim encaminhar para antecipar, né? Joia. Então tá bom, Tatiana. Eu vou sair então e vou deixar você continuar, tá? Não, combinado. Eu tenho uma dúvida. Posso falar? Posso perguntar? Pode. Quem fala? É a Cristiane. Oi, Cristiane, pode falar. Minha dúvida, eu acho que ela acabou de explicar mais ou menos, é que eu peguei a live um pouquinho na frente. Eu tenho uma empresa com 20 funcionários, e no caso, é esse artigo aí, no caso que eu posso dispensar o funcionário sem ele ter que fazer o aviso e eu pagar 20% de multa, é só no caso da rescisão da empresa inteira? De todos os funcionários? Isso, porque assim, eu entendo, e veja, eu sou advogada trabalhista há muito tempo, assim, para querer usar o que o artigo fala, ó, é possível fazer isso? A redução geral? Ocorrendo motivo de força maior que determina a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos que trabalha o empregado, é assegurado a indenização da seguinte forma. Então, é necessário que tenha a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que o empregado trabalha. Por isso que não dá para fazer a rescisão dessa forma. E aí, vamos lembrar, eu vou passar para frente, tá? Porque aí a gente entra mais, que é essa questão. Eu preciso parar, quais são as melhores alternativas? Então, assim, eu tô ou com uma dificuldade financeira, ou eu tô com as portas fechadas porque eu trabalho em locais que foram fechados. O que eu preciso fazer, né? Aí vamos lembrar que as medidas e alternativas que as MPs trouxeram até hoje foram, em grande partida, pensando na manutenção de empregos. Então, assim, o que o governo quer é que as pessoas não demitam. Ele quer que a gente tente achar alternativas para manter essa força de trabalho ativa, sem ter que pagar, sem ter que o custo de ter uma massa muito grande de desempregados. A gente sabe que se a gente demitir alguém neste mês, é muito difícil que essa pessoa encontre uma nova colocação daqui 2, 3 meses. E possivelmente isso vai ser um reclamante em potencial, isso vai ser uma pessoa que vai ficar muito tempo recebendo benefício de seguro-desemprego, uma pessoa que vai entrar em dificuldade financeira. E é isso que o governo não quer. O governo quer que a gente mantenha os empregos da melhor forma possível, sabendo que muitas pessoas, enfim, não tem essa possibilidade. A primeira MP que veio, que é a 927, ela deixou claro a questão do teletrabalho, ou seja, de possibilidade de fazer por acordo individual, ou sem sequer a necessidade do acordo individual. O acordo individual é necessário só para questões de infraestrutura. A possibilidade de antecipação de férias, que muita gente já até usou. Então, eu estou parado, eu não posso produzir, eu vou antecipar as férias para não ter que pagar férias depois. Então, a gente sabe que férias individuais e coletivas tinham aquele prazo de 30 dias para notificação, ou 15 dias. Pela MP, agora, em 48 horas, pode colocar. Tem a possibilidade do pagamento dessas férias ser feito 5 dias depois do início e do 1/3 ser feito lá junto com o 13º.
Também, a MP também deixa claro a questão que o empregador pode se recusar a converter os 10 dias em abono pecuniário, que é aquela questão de você pagar os 10 dias de férias, sabe? Quando, ao invés de ter 30 dias, a pessoa pede 1/3, os 10 dias em dinheiro. O empregador agora pode recusar, porque ele sabe que tem gente que não está com dinheiro em caixa para fazer isso. A outra opção dessa MP 927 foi a possibilidade do banco de horas, de já usar banco de horas. Então, assim, eu vou usar essas horas para compensar no futuro. Então, eu tive que parar agora, mas depois eu vou ter que correr atrás para entregar tudo que eu preciso. Então, eu posso usar isso no futuro. A outra possibilidade foi a antecipação de feriados, então já colocar essas pessoas, então já vamos curtindo os feriados. A suspensão de regras de segurança do trabalho, mas é só com relação a testes periódicos, exames ocupacionais e treinamentos, não quer dizer que não tem que manter os cuidados de saúde e segurança do trabalho. A suspensão temporária da exigibilidade do FGTS, então as empresas podem não pagar o FGTS de março, abril e maio, que vão começar a ser pagos em parcelas a partir de julho de 2020, sem multa e sem juros. O único cuidado aqui que eu sempre lembro é que você pode fazer, mas você tem que declarar. Não adianta não pagar, vai inscrever. Tem que sempre declarar que você está optando pela suspensão da exigibilidade, tá? Outra coisa muito boa foi também uma suspensão das autuações da Secretaria do Trabalho, né? Que por 180 dias vão ter só caráter de orientação, a não ser que seja uma fiscalização por trabalho análogo a escravo, coisas mais graves. Aí, vamos para as opções que a 936 trouxe, que é essa que gerou toda a polêmica e todo mundo quer saber, tá? A primeira possibilidade que a 936 trouxe foi a possibilidade de redução salarial com redução de jornada de trabalho. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que isso só pode ser aplicada por 90 dias, não pode ser mais de 90 dias. A redução salarial ela tem que ser proporcional à jornada. Então, não dá para eu reduzir 25% salário e 5% a jornada. Não, se eu reduzir 25% salário, eu vou ter uma redução de jornada proporcional. Também não dá para reduzir e manter a jornada integral, tá? Os percentuais do benefício emergencial, que é aquele que vai ser pago pelo governo via a sistemática do seguro-desemprego, eles são fixos, de 25%, 50% e 70%, tá? Os empregados, eles devem ser comunicados com 2 dias de antecedência, e aí muita gente está perguntando isso, já vou até adiantar. Mas eu posso assinar retroativo? Não tem como assinar retroativo. Por quê? Porque o próprio governo não vai pagar retroativo, ele vai pagar a partir do momento que você notificar ele da celebração do acordo. Então, infelizmente, não dá para fazer um acordo retroativo. A jornada do trabalho volta ao normal depois de 2 dias, dado ao fim do estado de calamidade ou o fim do prazo previsto no acordo. Uma coisa importante é, quem receber esse benefício, quem fizer parte desse plano emergencial e os empregados receberem esse benefício emergencial, essas pessoas têm que fornecer garantia de emprego para os empregados, incluídos nesse plano. Então, essas pessoas, os empregados vão ter garantia de emprego enquanto durar a redução e por igual período após o retorno. Então, se eu reduzir o salário dos meus empregados por 90 dias, eles vão ter 90 dias de garantia de emprego, mais 90 quando voltar à jornada normal, tá? E a MP também fala que os acordos individuais devem ser reportados para o sindicato. Então, aqui está uma tabelinha a resumo, tá? Então, se eu vou no percentual de 25, o acordo individual pode ser aplicado para todos os empregados e o acordo coletivo também. Se for uma redução de 50 a 70,
pode ser acordo individual, apenas para os empregados que recebem até R$ 3.135, ou para os empregados que recebem mais de 12 mil e, nesse caso, tenham um curso superior. Neste particular, eu já vou fazer um adendo com relação à decisão do STF, que saiu ontem, em que é uma decisão liminar ainda, ou seja, ainda não teve a avaliação de todos, então ela pode ser alterada. Mas nessa decisão, o ministro Lewandowski falou o seguinte, foi analisando justamente este conceito, tá? Uma das discussões, e é uma ação direta de inconstitucionalidade, que falava que era inconstitucional permitir acordos individuais para redução salarial, sem a participação do sindicato, e acordos firmados com pessoas que ganham menos de R$3 mil, que isso seria inconstitucional, que precisaria do acordo com o sindicato. E aí isso sou eu, Tatiana, tá? Eu acho que o Ministério da Economia colocou essa questão dos R$3 mil por dois grandes motivos, tá? Porque, de fato, não faz sentido. Por que a pessoa que ganha R$3 mil pode fazer por um acordo individual e quem ganha mais que isso precisa de acordo coletivo? Não fazia tanto sentido. Mas o sentido é, primeiro, quem ganha R$3 mil, o impacto é menor, porque o seguro-desemprego fica mais próximo do valor do salário. Segundo grande motivo, atender a empresas pequenas. Então, assim, se você for parar para pensar no dono da padaria da esquina da sua casa, que teve que reduzir um monte de funcionários, porque agora ele não pode fazer atendimento ao público, para essa pessoa é bom ter um acordo que ele não precise falar com o sindicato, porque se ele tiver que falar com o sindicato, ele não tem tempo hábil de fazer isso, porque o sindicato sequer tem braço para atender todo mundo. O sindicato está negociando com grandes redes e normalmente não tem tempo de negociar com o pequeno. Então, eu acho que essa era a intenção. O que o Lewandowski decidiu? Falou, olha, realmente não pode fazer sem o sindicato, então mantém a obrigação que a MP já falava de você ter que notificar o sindicato, e o sindicato, nesse prazo de 10 dias, tem que falar, se ele não falar nada, ele aceitou, ele anuiu com o acordo individual. Se ele falar, se ele pedir, deflagrar e pedir negociação, tem que ter negociação. Então, assim, falou-se muito dessa decisão que está travando, mas eu acredito que não, é uma decisão simplesmente dando os critérios de como é que vai ser essa comunicação com o sindicato, deixando claro que o sindicato tem prazo, mesmo prazo, ok, para se manifestar, e que se o sindicato não falar nada, ele concordou. Então, enfim, eu acho que pode seguir sim com acordo individual, se for necessário, se couber, mas lembre-se, você tem que avisar o sindicato e pode ser que ele queira negociar. Outra possibilidade que veio foi a suspensão temporária do contrato. Neste caso, ela só pode ser aplicada por 60 dias, ela pode ser feita em 2 períodos, então, estava de férias, aí vai entrar 30 dias de suspensão, 30 dias de férias, 30 dias de suspensão, como a empresa bem definir, desde que comunicada também com 2 dias de antecedência. Aqui, ele já fica claro que ele fala que durante a suspensão o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos, não dando muita liberdade para não pagar os benefícios do contrato. E deixa claro também que se o empregado, na suspensão contratual, realizar algum tipo de trabalho para o empregador, que isso vai ser considerado uma invalidade do acordo firmado e o empregador vai ter que pagar tudo. Aqui segue a tabela do resumão de como é que fica a suspensão dos contratos de trabalho, tá? O benefício emergencial, neste caso, ele vai ser de 100% nos casos de empresas que tiveram a receita bruta no ano passado de até 4,8 milhões. Empresas que tiveram a receita bruta no ano passado superior a 4,8,
elas vão ter o benefício, o benefício emergencial de apenas 70%, e a empresa tem que fazer o restante dos 30%, mas você faz o restante como ajuda compensatória. E essa ajuda compensatória, ela não tem incidência de INSS, de FGTS, então ela é, de fato, indenizatória e não faz base de cálculo para as verbas trabalhistas, o que também é uma vantagem para os empregadores nesse momento. Aqui tem a mesma questão dos acordos, tá? Se pode ser acordo individual e quando tem que ser acordo coletivo. E fica a recomendação de, se for o caso, fazer individual, faça. Só lembre que vai ter que comunicar ao sindicato e que é possível que o sindicato venha solicitar alguma contrapartida adicional que você já fornecer. Uma pergunta que todo mundo faz, e aí eu já entro mais próximo das perguntas, tá? Que eu sei que esse tema é quente, todo mundo vai querer falar e eu vou dar oportunidade para todo mundo falar. Primeiro é como é que é calculado esse benefício emergencial, porque eu ouvi de muita gente, não, tudo bem, o governo vai pagar o restante do salário. Não é bem assim. O governo vai pagar via sistemática do seguro-desemprego. Então, o que o governo vai fazer? Ele vai pagar, ou dentro da redução nos patamares fixos de 25, 50 e 70, não do salário do empregado, mas do percentual do seguro-desemprego que o empregado viria a receber. Por isso que eu ponho aqui também a tabela do seguro-desemprego para todo mundo ver e entender, tá? Então, assim, para salários de até R$ 1.599, o seguro-desemprego vai ser 80% deste valor, não vai ser 100%. Sim, Tatiana, mas no fim do dia dá quase a mesma coisa, tirando IR, tirando INSS. Sim, dá quase a mesma coisa para essa parcela que ganha até os R$3.000. Para as parcelas que ganham 7, 8, 9, 10, 15, não é a mesma coisa. É, de fato, um benefício emergencial, mas que não supre a redução que essas pessoas vão ter no salário. Por isso que, para esse público de mais de 3, é super importante a negociação coletiva para ter outros benefícios, ampliações, mais cuidado. Aí, eu não sei o que vocês preferem. Se eu já vou para a pergunta de vocês, eu também fiz um resumo de perguntas comuns que já vieram para mim, porque eu acho que vai ser a pergunta da maioria de vocês. Flávia, você que está mais atenta aí às questões, está muito parecido? Eu posso ir seguindo o meu resumo? Ou você já quer abrir? Tem alguém pedindo muito? Olha, já tem algumas perguntas aqui que são muito ligadas às empresas que as pessoas atuam. Como a gente já está quase no limite, eu não sei o que você prefere, se você quer fazer um resumão ou se eu já te passo as perguntas. Acho que eu posso passar as perguntas, né? Melhor. Vamos fazer assim? Acho que você pode. Acho que eu vou fazer só um resumão de duas coisas que eu acho que são bem importantes, que são dúvidas comuns, que assim eu já mato muitas das dúvidas das pessoas. Isso, então você faz esse resumão e aí você já me dá, que eu tenho aqui 5 perguntas já, tá? O primeiro é dessa tabela que está aí ao final do slide, tá? Muita gente pergunta assim, fala assim, mas se eu fizer uma redução de 10%, o benefício emergencial vai ser de 10%? Não. O percentual do benefício emergencial, que é o valor que o governo vai pagar, ele é fixo. Ou ele é 25%, 50% ou 70%. Então, se a empresa fizer uma redução de 0% a 24%, não tem nada de benefício emergencial a ser pago. Aí, cabe à empresa, se quiser, negociar uma ajuda compensatória. Mas do governo não vai ter nada. E aí, um percentual de 25% a 49% é fixo de 25%, de 50% a 69%, fixo de 50%, e 70% ou mais, também fixo de 70%. Então, é bom, enfim, se atentar a essas questões para não achar que dá para mover a barra de quanto que vai vir da ajuda compensatória, tá? Uma das coisas que perguntam bastante também é se o empregado que recebe o auxílio emergencial, se ele vai perder
o direito o direito a seguro-desemprego no futuro, não. A MP é super clara para falar que não, eles não vão perder o benefício, então pode dar sem ter medo do empregado perder esse benefício no futuro. Outra pergunta que fazem, essa é mais específica, eu vou deixar para vir se vier, tá? Mas como é que é feito o cálculo da garantia de emprego se eu resolver demitir esse empregado no meio do caminho, tá? Enquanto ele tiver com gozo de garantia. E aí a MP deu essa tabela que está aqui abaixo, depois a apresentação vai ser disponibilizada, então quem tiver qualquer dúvida residual, talvez esteja na apresentação. É isso mesmo, pessoal. Nós vamos disponibilizar depois a apresentação, tá? Então, Tatiana, eu vou entrar com as perguntas, pode ser? Pode sim. Vamos lá. Essa veio do Face, da Denise. Ela disse que leu, ou ela ouviu falar, e ela não sabe se procede. Se ela demitiu o funcionário, a multa do fundo de garantia mudou de 40 para 20? Não. Não. O que tem, e aí é interessante falar, é que tem a possibilidade, e essa possibilidade ela já vinha na reforma trabalhista, tá? Você tem a possibilidade de fazer um acordo de demissão por mútuo, uma demissão por mútuo acordo, uma rescisão por mútuo acordo, que é aquele tipo de rescisão que é, olha, eu empregado quero mudar para o interior, eu empregador também não queria mais esse empregado aqui, a gente faz um acordo e aí paga-se as verbas rescisórias pela metade. Você paga o aviso prévio só 15 dias e a multa rescisória fica 20%. Mas o empregado também só pode sacar 80% e não 100%. Então, é uma possibilidade, mas ela depende dessa vontade mútua. Não dá para fazer simplesmente Tem que ser um acordo, né? Um acordo. Tá joia. Então, vou te passar agora a pergunta da Estela. Ela está informando aqui que a empresa dela teve que parar, teve jeito. E ela tem funcionários em regime convencional e com contrato de trabalho, e também com contrato de trabalho intermitente. Qual é que é a sua orientação, então, Tatiana, quanto a esses funcionários com contrato intermitente? Com contrato intermitente, tem uma previsão específica na MP, que ela fala de possibilidade de uma ajuda para o intermitente, que é limitada por contrato, porque o intermitente, a gente tem que lembrar que é aquele empregado on demand, né? Ele vem que você aciona quando você precisa, e toda vez que você precisa, você paga. Então, para o intermitente, é só não acionar por hora. E aí, o que a MP fez foi prever uma possibilidade desse intermitente receber uma ajuda nessa época, porque já se pensou que, muito provavelmente, os intermitentes não vão ser chamados nesta época. Ótimo. Uma pergunta da Cláudia Miller. Em caso de redução de jornada, eu acho que até você já comentou, o empregador está ou não obrigado ao pagamento da ajuda compensatória? Ele não está obrigado a pagar a ajuda compensatória, mas ele está obrigado a pagar a porcentagem do salário da redução. Então, vamos ver se eu explico melhor com números, né? Então, o empregador resolveu diminuir 30% da jornada de trabalho. 30% vai ter um benefício emergencial só de 25%, porque está fixo de 25%. Nesse caso, o empregador não é obrigado a pagar os 5% de diferença, mas pode ser que se acorde de pagar esses 5%. Vai depender de uma negociação ou com o indivíduo, né, se ele for hipersuficiente ou menos de 3 mil, ou com o sindicato, no futuro ou agora já. Tá. E aí também tem uma pergunta da Sara. Ela disse que ela atua no RH de uma empresa de bens de consumo e ela gostaria de dicas de como criar uma comunicação efetiva durante o período de home office, quais os cuidados que devem ser tomados no trabalho em home office. Ela pergunta isso para você e também para o RH da GS1, então eu vou até, Sara, botar o nosso RH em contato com você para trocar figurinha, mas se você tiver alguma dica, Tatiana. Sim, eu acho que é bem interessante, assim, é um mundo novo, por exemplo, eu brinco que a gente está descobrindo filhos de todo mundo, os pets, ou a casa.
Necessita uma série de cuidados, né? O que eu informei para os meus clientes se pedir eram 3 regras básicas, né? O primeiro é lembrar que o horário de trabalho ele tem que ser respeitado, embora no home office. O segundo é lembrar que regras de ergonomia e de vestimenta devem ser respeitadas. Então, a gente vê muita reunião que você fala, gente, mas essa pessoa acordou assim e veio fazer essa reunião. Às vezes você está falando com um cliente, às vezes você está falando com um terceiro, às vezes você está falando com o seu chefe, você tem que se portar e se vestir adequadamente para aparecer numa reunião. E o terceiro importante é dos usos de meios, né? Então, assim, tome cuidado com o seu microfone, com a sua câmera, para onde está apontando, quem que pode aparecer, né? A gente pode manter algum equipamento ligado, pode passar alguém atrás na sua câmera que não está no vestido, por exemplo. Então, é necessário tomar alguns cuidados, sim, e pedir para os empregados se atentarem. Eu acho que a melhor forma é manter uma comunicação ativa. Assim como para o vírus, eu acho que a comunicação e a informação são essenciais no ambiente de trabalho. Eu acho que é bom... Com certeza. Para garantir a saúde. A gente tem, até para falar aqui para a Sara, a gente tem um canal de RH, então o nosso pessoal manda informação de prevenção, está mandando informação sobre assistência médica, quer dizer, a gente tem um canal direto com o RH para também tirar qualquer dúvida que a gente tenha nesse momento. Tatiana, tem mais uma aqui, olha. Deixa eu só fazer uma... Tá, fecha, pode fechar. Porque, assim, é importante informar sobre o vírus e tal, mas todo mundo está cansado também só de ouvir do vírus. E aí tem a questão também da saúde mental e como ajudar as pessoas com a saúde mental. Eu vi várias empresas que instituíram happy hour de sexta-feira por videoconferência, ou quinta, sabe? Tentar fazer... forçar que as pessoas se encontrem também para discutir pontos. Então, nem sempre a reunião tem que ter um objetivo. Pode ser só uma reunião, que seria a reunião do cafezinho, de encontrar alguém diferente, de falar sobre outro assunto. Tem gente que está sozinho em casa, tem gente que não tem família próximo, ou tem gente que está passando por um momento difícil com um ente de família e gostaria de ter alguém para se apoiar, conversar. Então, eu acho que também é importante cuidar da saúde mental nesse momento, assim, e tentar manter um ambiente bom para os seus empregados, ainda que fora do escritório. Certo. Então, eu vou para a última pergunta, e ainda vão ficar 2 perguntas do Alfredo e da Lourdes, que depois eu vou passar para a Tatiana e ela responde direto para vocês, tá? Alfredo e Lourdes. Então, a última, para a gente encerrar, é do Eduardo. No acordo mútuo de multa de 40 a 20 e aviso prévio de 15 dias, neste caso, o funcionário tem direito ao seguro-desemprego? Não. Infelizmente, não. Perde o direito de seguro-desemprego. Porque é mútuo acordo, né? Ele também queria sair, ele iria pedir demissão. O benefício é só que ele consegue sacar 80% do fundo. Ah, entendi. O único benefício, então, seria o saque de 80% do fundo. E o aviso prévio de 15 dias que ele não teria direito. Certo. Tá bom. Então, eu acho que a gente pode encerrar, Tatiana, se você conseguisse colocar nos meus slides. Deixa eu ir lá. Para eu fechar aqui com o pessoal. Eu tinha colocado um próximo dos passos aí, mas fica para quem for ver a apresentação, que é mais... Depois, né? Aí tem uma arte aqui para dar uma graça, para vocês ficarem felizes. Ficou muito legal. Aqui que eu falei que está o meu e-mail e o da Natália, que é a sócia de Porto Alegre também, porque para quem está mais próximo dela e quiser mandar direto para ela, mas tá os nossos e-mails aqui para contato. Bom, Tatiana, eu queria muito agradecer você, eu achei que a apresentação foi muito bacana, eu acho que todo mundo que está na sala também gostou muito, né, muitas perguntas, e como eu disse, quem a gente não conseguiu responder agora, nós vamos enviar essa pergunta para a Tatiana e vamos responder para vocês, tá? Então, agradecer a Tatiana e também ao Carvalho Machado e Tim Associados, nosso parceiro, né, nessa live. Lembrar para vocês que nós temos várias ações que estão nas nossas páginas, nas nossas redes, desde o curso online, que eu já falei,
notícias, o portal de notícias. Nós estamos divulgando também ações dos nossos parceiros, por exemplo, como essa do Einstein, que estava contratando funcionários, e e-books dos mais diversos assuntos. Próximo, Tati. Acho que é bem importante também falar que todas as coisas que a gente já publicou no CMT também com relação ao coronavírus, quer seja trabalhista ou de outras áreas, também vão estar disponibilizadas. Tá, eu, inclusive, todas as trabalhistas, Tatiane, só para você saber, eu já coloquei aqui no chat, tá? Então, todas que são lá do CMT, eu já pus aqui e já passei os links para todo mundo. Ótimo. E, pessoal, então, imagina. E se o pessoal precisar de mais informação também, a gente está à disposição de compartilhar de novo, não tem problema algum. Nós continuamos, então, com uma semana, com uma agenda de lives essa semana. Então, amanhã a gente vai ter como vender pela internet, passo a passo, junto com o nosso parceiro, que é o Sebrae. E também na quinta-feira, dia 9, nós estaremos com o André Santos, do Mercado Livre, dando dicas de como vender para o Mercado Livre. Próxima, Tatiana. Se puder passar, Tati. Próximo slide. Então, fica aqui o nosso e-mail, educa@gs1br.org. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, dúvidas que ficaram também sobre essa live, quem sabe nós vamos repetir, né? Trazendo mais coisas, que a Tatiana tem um monte de coisa para falar, e cada vez que sai um MP, aparecem novas dúvidas, então eu já vou deixar até ela convidada para a gente fazer um repeat, tá bom, Tatiana? Super à disposição, gente. Precisando, é só me chamar, acho que tem muita coisa para falar, a gente pode até, se as pessoas quiserem lives específicas sobre algum setor, eu estou super à disposição aqui. Joia. Então, gente, olha, muito obrigada pela audiência aqui hoje. Se cuidem e logo, logo a gente vai estar na vida normal, isso tudo vai passar, eu tenho certeza que a gente vai superar isso da melhor forma possível. Então, fica o meu grande abraço virtual para todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tati. Obrigada. Obrigada. Tchau.